A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor Natanael Rinaldi se Maria, a mãe do nosso Salvador, ela também será julgada como nós naquele dia. Nós queremos dizer que Maria foi uma serva de Deus fiel durante toda a sua vida e nunca participou das honrarias que lhe queriam tributar em decorrência da sua condição de ter sido escolhida como mãe do Salvador. Então, da parte dela, pessoalmente, nada vemos que possa trazer qualquer prejuízo, mas cremos piamente que ela vai integrar aquela classe de pessoas que vão ser um dia galardoadas e chamadas por Jesus como servo bom e fiel. Agora, o que não se deve confundir é que Maria possa substituir Jesus nas atividades messiânicas que o próprio Cristo desenvolveu. Ela não pode perdoar pecados, ela não é nossa intercessora, ela não é nossa medianeira, e então dizemos que ela se portou como uma serva de Deus, como ela propriamente disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a palavra trazida pelo anjo Gabriel. A próxima pergunta é do nosso ouvinte José Gilvan. Fala aqui que ele é da Vila Edna e ele pertence ao Ministério de Santos, da Igreja Assembleia de Deus. A pergunta é: pastor, há possibilidade de alguém partir para a eternidade sem o direito de escolha ou rejeição do Evangelho? Qual a regra a medir essa pessoa com relação se foi salva ou não? Bom, ninguém pode apresentar essa desculpa de que não teve oportunidade de aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o texto áureo da Bíblia, que sempre ouvimos em qualquer pregação, é João 3,16, que revela o propósito de Deus de salvar a humanidade inteira. Nós lemos: Deus amou o mundo. O mundo é a humanidade. Nós somos hoje cerca de 7,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se cada pessoa tivesse um coração aberto para receber essa dádiva de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pode estar certo que da parte de Deus não haveria falha em salvar toda a humanidade. Agora, a opção está nas mãos do homem. Daí porque dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não significa num corpo físico, mas significa que o ser humano é uma personalidade, como Deus também é um ser pessoal. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 em diante, ele dizia aos seus contemporâneos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Deus aguarda de nós este culto decorrente da nossa própria escolha, e todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada.
Agora, nós lemos também em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo fazendo a seguinte declaração: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, e agora usa ele uma palavra para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, não há uma criatura humana na face da terra que possa alegar desculpas porque não teve oportunidade, porque não conheceu a oferta da salvação, porque o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Então, aí está a resposta ao nosso consulente, que essa possibilidade de alguém partir para a eternidade sem direito de escolha não ocorre. Há sim rejeição da parte do homem, e a porta da salvação está aberta. Agora, é certo o que diz também a Bíblia: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém espere salvação depois de morto, seja pela reencarnação, seja pelo purgatório. Essas portas não são bíblicas. Agora, a pessoa ainda no leito da morte, se ela estiver em consciência, e se fizermos uma pergunta para ela, se ela aceita Jesus como Salvador e Senhor, mesmo ela não podendo falar, se ela menear a cabeça afirmativamente, ela pode ser salva. Agora, fechou os olhos para esta vida, não aceitou a oportunidade, então, definitivamente perdida. A próxima pergunta é NQI Homem, e diz assim: pastor, dentro das doutrinas das seitas existe o batismo. Como as testemunhas de Jeová tratam isto? Eles se batizam? Quero dizer que quase todas as seitas têm o seu modo peculiar de batizar. Uns batizam pela imersão, outros batizam pela efusão, outros batizam por aspersão. Então, as igrejas evangélicas, de modo geral, elas batizam por imersão. Depois de a pessoa ter confessado, aceitado a Jesus como Salvador, elas batizam por imersão. Na verdade, existem igrejas chamadas tradicionais evangélicas que batizam por aspersão. Mas o modo mais correto, biblicamente, considerando que a palavra batizar significa imergir, mergulhar, e também tomando o exemplo de que Jesus foi batizado no Rio Jordão, nós admitimos como correto o batismo por imersão. Agora, queremos dizer que as testemunhas de Jeová, elas batizam-se por imersão, mas o que se nota através de fotografias tiradas nessas ocasiões de batismo, que os homens usam um calção próprio para quem vai tomar um banho e a camiseta que fecha o seu peito para essa ocasião. Mas admitimos que esse modo é um pouco irreverente, porque nós batizamos, a pessoa põe uma roupa por baixo, mas essa roupa adere ao corpo depois do batismo, quando ela imerge, depois se levanta, essa peça fica grudada. Para evitar isso,
nós cobrimos a pessoa com uma capa, também com respeito às mulheres, sejam jovens ou pessoas idosas. Já também nas testemunhas de Jeová não ocorre essa capa para dar uma conotação mais respeitosa à mulher que está saindo do batismo. Porque usar um calção de banho, usando aquele calção de antigamente, não short, é natural, também não é tão impróprio para isso. Mas o que mais nos preocupa é a incoerência do uso do batismo pelas testemunhas de Jeová, de acordo com Mateus 28, 19. Como disse Jesus, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pois não é que as testemunhas de Jeová negam a doutrina da Trindade e batizam em nome da Trindade, porém, usando a expressão que Jesus usou, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas rebaixando a pessoa do Espírito Santo, colocando-o apenas como uma força ativa impessoal. Isso é uma incoerência. Mas é o que acontece, negando a personalidade do Espírito Santo. E isso, com isso nós discordamos frontalmente, como tudo que é errado à luz da Bíblia Sagrada. As próximas perguntas são NQI, o nosso ouvinte não quer se identificar, mas fez aqui 3 perguntas para o pastor. A primeira: pastor, é correto nomear pastora para dirigir uma igreja? Nós já temos nos pronunciado frequentemente sobre isso, dizendo não. E para a justificativa, à luz da Bíblia, nós citamos sempre 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 14, que diz assim: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, caiu em transgressão. Então aí está um texto bíblico muito claro que evita que a mulher tome uma diretriz de dirigir, ser chamada pastora e dirigir cultos. A segunda pergunta do mesmo ouvinte, NQI, é: pastor, Cristo virá após o aparecimento do anticristo? À luz da Bíblia Sagrada, nós aguardamos a volta de Cristo para arrebatar a igreja antes do aparecimento do anticristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A seguir esse acontecimento, então, se dará o chamado período da grande tribulação, quando, na ocasião, é que o anticristo surgirá. Agora, a terceira pergunta do nosso ouvinte NQI. Pastor, se Noé pregou o Evangelho, por que Cristo, após a morte, foi pregar aos que estavam no Hades, como dizem? É correto pensar assim? Não é correto e também não é bíblico. Cristo não pregou o Evangelho depois da morte. O que a Bíblia declara em Efésios capítulo 4, versículo 8, é que Jesus, no intervalo entre a morte e a ressurreição,
E para isso nós temos dois textos bíblicos. Primeiro, Atos 2, 27 a 31. Profeticamente dizendo: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isto significa que no intervalo, quando Jesus esteve morto, sua alma não ficou presa ou ali segura no Hades. Mas ele teve uma colocação que está em Efésios 4:8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão, que antes também tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que subiu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Repetindo, Efésios 4:8 a 10. Jesus foi ao Seol, o Hades, mundo invisível dos mortos do Antigo Testamento, que estavam neste lugar aguardando a obra salvífica redentora de Cristo, para que por fim pudessem entrar no céu. Foi o que Jesus fez. Desceu e levou cativo o cativeiro, isto é, os espíritos dos servos de Deus do passado foram transportados por Jesus para o céu, onde estão hoje. Agora, o primeiro, diretamente, que depois de morto subiu para o céu foi Estevão, de acordo com Atos 7, 55, 56. Vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ele então, por fim, pediu: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e foi estar com Cristo. E isto acontece com os cristãos que morrem nesta época, depois da obra salvífica realizada por Jesus. Então aí Jesus não pregou salvação depois da morte para ninguém. A oportunidade que nós temos apresentado é que depois da morte vem o juízo. Quem quiser salvação, enquanto tem vida. Temos mais uma pergunta NQI. Diz assim: pastor, é errado um irmão da Assembleia de Deus ouvir o CD Arautos do Rei? Interessante como há um tipo de, me permita a expressão, ignorância por parte de muitos crentes. Eles são simples como as pombas, mas não são prudentes como as serpentes, segundo o ensino de Jesus em Mateus capítulo 7. Ora, se determinado hino procede de uma seita, por que você vai absorver aquele ensino através da letra da música que está sendo tocado? Pode ser uma bela música, atraente até, mas não deve participar porque, indiretamente, a letra da música conflita com a sua forma de crer. Adventismo tem doutrinas contrárias às nossas. E nós não podemos aceitar. Então, nós temos que ter a cautela para evitar tal coisa. Por exemplo, uma forma de atrair a juventude das igrejas evangélicas é através da música. Liga a rádio para ver se não é isso. Agora vamos ouvir um hino cantado pela cantora fulana de tal, membro da Assembleia de Deus. Ora, um crente que não sabe o que é o grupo adventista, vai ficar nessa rádio porque falou na Assembleia de Deus. Isso é engodo, mas está sendo feito, e esse crente então vai absorver os ensinos pregados ou constante do livro Grande Conflito, de Ellen G. White, que é uma segunda Bíblia para os adventistas,
no livro do Apocalipse há uma proibição para não aceitarmos outros livros paralelos com a Bíblia que têm a mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Apocalipse 22, 18 e 19. Aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, a Bíblia, virá sobre eles as pragas que estão escritas no livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, versículo 19, repito, tirará da sua parte. Então, essa pessoa fica sintonizada o tempo todo numa emissora cuja doutrina, cujo ensino é contrário à nossa fé, e ela não percebe. Por exemplo, qual é o crente em Jesus Cristo que aceita que Jesus é o próprio arcanjo Miguel? Segundo o ensino de Ellen Good White. Quem é que aceita, segundo a Bíblia, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa e caída? Não é o Jesus da Bíblia, um Jesus pecador, santo, inocente, imaculado. Hebreus 7, 26. São aberrações doutrinárias que o crente precisa ter cautela para saber onde está ouvindo. Não é como alguns dizem, eu passo o dia inteiro ouvindo 24 horas a rádio ligada. Só que de hora em hora você muda de igreja, de ensino, de conceito, e aí, meu amigo, é uma confusão na cabeça que não sabe mais o que crer. Então fica aqui o nosso aviso. Cuidado com essas emissoras e cuidado com esses hinos de outras editoras que amanhã não sabe mais o que está crendo porque está ouvindo tudo a um só tempo e não tem convicção de nada. Infelizmente, ocorre isso com a mocidade evangélica. Troca a fidelidade por prazer de ouvir músicas que o atraem. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte é da cidade do Guarujá e ela pede para o pastor falar sobre a congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil é uma seita evangélica. Algumas pessoas não gostam de ouvir isso. Preferem dizer, é uma igreja controvertida. Mas, se você ler as publicações que nós podemos encontrar na internet sobre como se referem aos cristãos evangélicos, vai notar que, na verdade, nós não estamos exagerando. Você vai encontrar uma expressão assim, seitários. Ora, você sabe que seitários é uma forma arcaica de dizer sectários. Essa expressão seitários é empregada indistintamente para todas as igrejas evangélicas. O grande trabalho evangelístico da Irmandade da Congregação é tirar crente de igrejas evangélicas, convidando-os para a ocasião de batismo. Nessa ocasião, o pregador que está dirigindo o batismo já está sabendo como falar a sua mensagem, para convidar pessoas que ele desconhece, mas sabe que é crente, porque foi convidado por um membro das CCB para fazer o seu batismo, porque o batismo dele tem copyright. Só o batismo da congregação é que salva, admitindo uma hipótese antibíblica que água de batismo lava pecado. Não é verdade isso. Água de batismo jamais tirou pecado de qualquer pessoa. Mas a pessoa vai
abandonar a sua fé cristã, bíblica, para aceitar um novo batismo, e com isso ela está abjurando a sua fé, negando toda a sua experiência cristã de quando aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. Ela vai dizer que tudo isso é uma bagagem que deve ser posta fora, porque agora ela passou então a conhecer a verdade. Ora, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai chegando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ela abjura o sangue de Cristo com que foi lavada, abjura a sua fé de seguir a Cristo todos os dias da sua vida, e diz o livro de Hebreus ainda, horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, não caia nesse engodo. E quanto à mensagem da palavra de Deus, a congregação cristã no Brasil não quer saber de estudo da Bíblia. Usa uma expressão imprópria, a letra mata. E elas então usam o que nós chamamos de bibliomancia. Você não tem uma Bíblia para adivinhar com a Bíblia, abrindo a Bíblia ao acaso, pondo o dedo sobre um texto e ali fazendo as suas conjecturas que Deus está dirigindo você por meio daquele texto. É errado. Você tem que ler um texto adequado, onde você possa extrair uma lição para a sua vida. É a maneira que você deve ler a Bíblia Sagrada seguidamente, e não abrir ao acaso para ler um texto da Bíblia e admitir que Deus lhe falou. Nem ir para a igreja com a sua Bíblia fechada e lá vai ouvir uma mensagem que o pregador pergunta aos seus colegas obreiros: você tem uma mensagem? Passa para o outro. Você tem a mensagem? Deus lhe deu? Deus lhe deu a mensagem? E a pessoa fica naquele perguntar: tem a mensagem? E aí um lá diz: eu tenho a mensagem. Quer dizer, ninguém veio como pregador que estudasse uma Bíblia para poder apresentar uma mensagem substanciosa. E ainda tem o desplante de dizer nas suas literaturas: os crentes das igrejas evangélicas comem comida fria, porque o seu pastor vai preparar o alimento para eles, e esse alimento, quando chega para ser apresentado, é frio, porque foi uma comida que foi preparada. A nossa comida é quentinha, sai na hora. Como quem diz: não preparei nada, vamos ver o que Deus quer dizer. Abre a Bíblia. E aí vai falar o quê? Não sabe nada porque não leu, vai encher o tempo com outras coisas, mas não se demora na análise do texto bíblico que leu. E aí chama de pãozinho quente. É o fast food daquele trabalhador que não tem tempo de ir em casa apreciar um lauto almoço preparado pela sua esposa, que naturalmente demora a manhã inteira para preparar, mas um alimento gostoso. Ele come ali rápido, porque o seu tempo de almoço é pequeno. É o fast food, mas comer uma vez na vida um fast food, comida rápida, ainda é tolerável. Mas comer todo dia fast food, só dá emagrecimento.
Essa é a nossa posição.